Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre o que é permitido a respeito da venda das férias e o que não é. O que a lei fala sobre esse assunto, até que ponto o funcionário pode vender, até que ponto a empresa tem obrigação de aceitar, o que a empresa pode impor para o funcionário a respeito das férias. Vem comigo nesse vídeo para descobrir todos esses detalhes. Vamos então começar o vídeo explicando só basicamente as férias para a gente entender o que pode então a respeito de venda ou não das férias, tá certo? Sempre que o trabalhador ele trabalhar um ano, ele completou um período aquisitivo e aí ele passa então a ter o direito de usufruir 30 dias de férias. E aí o empregado ele pode dispor sobre esses 30 dias de férias, claro que existem os limites impostos na lei, mas ele pode então dispor e eventualmente se ele achar que é interessante, ele pode fazer a venda. Agora então, primeira regra, quanto é que pode ser vendido? A lei permite que se venda 10 dias, tá bem? Então você não pode vender 15, 20, 30, principalmente se isso vier como uma imposição da empresa. Olha, todos aqui vendem 20 dias, eu quero que você venda 20 também. Ou então todos aqui vendem os 30 dias de férias mesmo e não descansam, eu quero que você não descanse também. Isso não pode. A lei fala que só é permitido vender 1/3 dos 30 dias que você tem direito, ou seja, 10, tá bem? Então sempre que houver uma imposição para vender mais de 10, a gente já vê que essa situação está equivocada perante a lei, tá bem? Não pode vender mais de 10. Então, agora que nós sabemos a primeira regra, que talvez seja mais importante a respeito desse assunto, vamos para a segunda, né? Tudo bem, então eu optei por vender os 10 dias, o que eu vou receber nessa situação, né? É justamente isso. A segunda regra é, você recebe as férias cheias por completo, então você vai receber os 30 dias de férias, inclusive tudo de uma vez só, tá? E eu já vou chegar na questão do prazo. Você vai receber então todos esses 30 dias de férias e vai trabalhar mais 10, né? Descansa 20, trabalha 10 e recebe também por esses 10 trabalhados, tá bem? Recebe 30 dias de férias integral, cheio, e mais os 10 dias que foram trabalhados. Lembrando que, claro, só vai descansar 20 porque você vendeu 10. Então, desses 30 dias, descansa 20, volta a trabalhar 10 e recebe 30 dias de férias e mais 10 dias trabalhados, tá bem? Tem muitas situações que a gente vê acontecendo de pagar só 20 dias de férias e depois pagar os 10 dias que foram trabalhados. Aí não está correto, tá bem? A lei ela fala que nós temos que pagar todos os 30 dias e depois trabalha 10 e recebe mais aquele 10 trabalhado. Tá certo? Essa regra é bem importante, a gente vê bastante irregularidade acontecendo aqui nesse momento, tá? Agora, então, vamos entrar na terceira regra. Quais são os prazos, né? Que momento que eu vou receber o pagamento das férias? Sempre antes de iniciar o descanso, tá bem? Você vai ter direito de descansar aqueles 20 dias, como eu falei na regra anterior, recebe os 30, tá? E quando que vai receber o pagamento desses 30? Pelo menos 2 dias antes de iniciar o descanso, tá? Pode ser que seja ainda mais cedo, não há problema nenhum se acontecer 1 mês antes, 15 dias antes de iniciar o descanso, não tem problema, mas não pode passar daquele prazo dos 2 dias de antecedência, tá? Então sempre 2 dias antes, pelo menos, o dinheiro tem que estar pago, tem que estar na conta bancária, tem que ser pago em dinheiro, enfim, da maneira que for, mas tem que ser pago pelo menos 2 dias antes, tá bem? E aí existe também bastante organização do funcionário, tá bem? Porque a gente recebe antes, a gente descansa e a gente deixa para receber só o salário lá depois do mês trabalhado, né? Por exemplo, assim, eu trabalhei 10 dias no final de outubro, eu vou receber o pagamento só lá no próximo mês, né? No 5º dia útil de novembro. Então, tem uma programação também financeira a respeito disso, porque o maior valor você já recebeu lá no começo, que foi quando você começou a descansar no mês de outubro. Então, muitas vezes precisa se organizar e como é que vai ficar essa situação que acabou recebendo antes. Inverte um pouco, né? A gente recebe antes e normalmente a gente está acostumado a receber depois. Então, muitas pessoas podem ter um pouquinho de confusão nesse momento, tá? Mas se programem, porque o valor das férias entra sempre antes. E o valor do trabalho que é prestado entra sempre no mês seguinte ao trabalho que foi feito, tá bem?
Agora, quarta e última regra, como eu já falei um pouquinho mais no começo do vídeo, é uma opção do funcionário vender esses 10 dias, tá? Sempre que houver a imposição, essa situação vai estar incorreta, porque é o funcionário que precisa entender que é interessante para ele fazer aquela venda e ele precisa ter essa vontade, essa necessidade, esse desejo de vender os 10 dias. Se a empresa que procura o funcionário, ela determina que seja feito a venda, ainda que seja dos 10 dias, que é o que é permitido em lei, essa situação está equivocada. Ela tem que ser uma opção e não uma obrigação, uma imposição, tá bem? Então, sempre que houver a imposição, seja para vender os 10 dias que a lei permite, ou seja para vender 15, 20, 30, o que for, essa situação está incorreta. Agora, quando houver uma conversa e houver a opção de vender 10 dias, aí sim essa situação está correta, tá? Então, sempre verificar de quem que partiu a iniciativa, se teve a vontade do funcionário, se foi interesse dele ou se não, se foi uma imposição da empresa, olha, aqui todo mundo vende os 10 dias, você tem que vender também. Essa situação está equivocada, tá bem? Então, tem que ter esse interesse do funcionário, tem que ser essa vontade do funcionário em vender, porque ele visualizou que para ele faz sentido, né, vender esses 10 dias de descanso, faz sentido trabalhar, acaba recebendo no valor total um valor um pouquinho acima, né? Então, ele viu que é uma situação vantajosa, ele opta por fazer a venda, tá bom? Não pode ter nenhum tipo de imposição. E lembrando da primeira regra, sempre 10 dias para vender, tá, gente? Não pode vender mais do que isso. Então, falamos alguns detalhes aqui a respeito da venda de férias, né, que a gente chama tecnicamente da conversão em abono pecuniário. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus colegas, se inscrevam também aqui no nosso canal e ativem as notificações para ficar por dentro dos vídeos que a gente posta semanalmente, tá bem? Tchau, tchau e até o próximo vídeo!